Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas, que acontece todas as noites aqui no meu Instagram. Muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sara Roder, mãe de autistas e terapeuta, e eu ajudo mães como desenvolver os filhos autistas para eles serem calmos, independentes, de uma forma natural e juntos poderem levar uma vida normal. Mesmo que o seu filho já faça muito tempo de terapias. Ou talvez você esteja esperando vagas para terapias para o seu filho. Ou se você apenas suspeita que o seu filho seja autista. Hoje nós vamos conversar sobre como você pode ajudar o seu filho autista a se desenvolver mesmo sem ele ter acesso a terapias. E por quê? Porque tem mães que moram em regiões, em cidades, onde não tem a possibilidade de o filho ter acesso a terapias. Ou tem dificuldade porque depende do SUS, ou plano de saúde, enfim, por algum motivo, por alguma dificuldade, o seu filho não tem acesso a terapias, mas você não sabe ainda que você pode e muito ajudar no desenvolvimento do seu filho autista. Então, veja só, esse bate-papo aqui, na verdade, não é uma receita pronta, né? Nada mágico, até porque cada autista, vocês sabem, tem as suas peculiaridades, as suas dificuldades únicas, as suas características, as suas comorbidades, né? Então a gente precisa ter esse olhar especial para cada autista. Mas esse bate-papo é para te ajudar a desenvolver o seu filho autista, mesmo se ele não tem acesso a terapias. Então, tenham muita liberdade para deixar os seus comentários, deixar suas dúvidas. E eu venho no final do nosso bate-papo respondendo todo mundo, para não deixar ninguém sem resposta. E no final eu ainda vou deixar aqui uma sugestão, uma dica muito valiosa, muito importante para você começar hoje. Assim que terminar esse bate-papo, você já começar a colocar em prática e já vai tendo resultados com o seu filho. Então fica comigo até o final da live para você pegar essa dica importante. Então vamos lá. Onde é que as mães de filhos autistas que não têm acesso a terapias mais erram? Em não acreditar que elas mesmas são capazes de ajudar o filho autista a se desenvolver e com isso se sentem perdidas, angustiadas, frustradas consigo mesmas. E por quê? Porque querem, como mãe, querem ser melhores, mas não conseguem. E por que não conseguem? Porque não se sentem capazes. Você se sente assim? Tem essa sensação de que você, mãe, não se sente capaz de ajudar, de desenvolver o seu filho autista? Eu entendo vocês. Sabe por que eu entendo? Eu entendo porque eu já fiz o caminho das pedras. Vocês sabem, quem está chegando aqui nova talvez não saiba, mas eu tenho 2 filhos autistas, né? Eu tenho o Henrique, de 16 anos, e tenho a Helena, de 4 anos. Então, eu já fiz e faço. Eu já fiz e faço. Por que faço? Porque o que a gente aprende com os nossos filhos autistas é um constante aprendizado. Você pensa que você precisa ensiná-los, mas eles têm muito mais a ensinar para nós do que nós para eles, né? Então, é diário. Todo o tempo nós estamos trabalhando o desenvolvimento e aprendendo com eles também. Então, é um constante aprendizado, é uma troca, não é? Não é algo que você aprendeu e não tem mais o que aprender, ou não tem mais o que ensinar, ou não tem mais o que trabalhar. Mas isso é sempre. Então, olha só. Por quê? Por que você não se sente capaz? Porque te falta conhecimento, né? A falta de conhecimento traz a insegurança. E você, então, começa a achar que não vai conseguir lidar com as crises nervosas do seu filho, não vai saber, né, não vai conseguir lidar com os comportamentos dele, começa a achar que tem dificuldades para dar comandos
para ele te obedecer, que você não vai ser capaz de ajudar o seu filho no desfraude, que você não vai conseguir ajudar ele a desenvolver a fala, enfim, muitas dificuldades. Você começa a achar, não, eu não consigo, eu não vou ser capaz. Mas quando você aprende como desenvolver o seu filho autista, né, como ajudar no desenvolvimento das habilidades que ele precisa, que você percebe que ele precisa desenvolver, porque cada criança tem as suas habilidades, né, que tem necessidade única, como eu disse. Você deixa de se sentir preocupada, de se sentir perdida, de não saber nem como fazer, nem por onde começar. E o seu filho? O seu filho deixa de regredir. O seu filho não vai mais ficar desamparado. Agora, tem um detalhe e um detalhe muito importante. Não busque qualquer conteúdo de conhecimento na internet. Filtre os conteúdos. Observe, se quem postou aquele conteúdo tem provas. Se aquela pessoa é mãe ou é pai de autistas. Se a pessoa também é autista. Pra quem ainda não sabe, quem é nova aqui, eu também sou autista. Por quê? Uma coisa é você falar de algo que você supõe ver em alguém. E outra é você vivenciar o que você fala. É diferente. Então, essa também é uma prova importantíssima de observar. Quando você for procurar por conteúdos sobre autismo para o seu filho na internet, é muito importante. Porque conteúdos tem muitos, diversos. E às vezes você pensa assim, e agora? O que é certo? O que realmente funciona? Isso ou aquilo? Às vezes você começa a ficar confusa. E ainda tem uma outra prova que você precisa considerar muito quando você estiver procurando por conteúdos. Sabe qual é? Pega bem isso aqui, são provas de que a pessoa que está compartilhando aquele conteúdo, ela é aquilo que ela está compartilhando, aquele conteúdo que ela está compartilhando é capaz de replicar os resultados de desenvolvimento em outras pessoas autistas também. Por quê? O que a pessoa ensina precisa ser replicável em outros autistas também, não apenas só nela ou nos filhos dela. Precisa ser replicável. E isso independente da idade, do nível de suporte o seu filho precise ou que a outra pessoa precise, se tem comorbidades ou não, se é verbal ou se é não verbal, enfim, independente. Aquilo que ela está postando, aquilo que ela está ensinando na internet, precisa ser replicável, precisa trazer resultados em outras pessoas, né? Ela precisa mostrar para você, ela precisa provar para você que aquilo que ela está ensinando funciona, traz resultados. E ela te mostra e ela te prova que é replicável em outras pessoas que também aplicaram aqueles ensinamentos que ela ensinou e tiveram resultados. Opa! Aí você pensa assim, aí você começa a dar importância. É valioso aquele conteúdo, vale a pena você tentar aplicar no seu filho também. Então, busque em fontes na internet que você vê essas provas, né? E aí, experimente, né, aplicar no seu filho. E é para dar certo também, é para funcionar. Então você pensa, opa, é possível, é replicável, está dando certo, tem resultados. Então, você começa a ver resultados no seu filho. Poxa, aquilo que você assistiu, que você leu, você aplicou e funcionou. Seu filho correspondeu. Uau, né? Então, você percebe que, poxa, você consegue, sim, você também é capaz. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu já fiz o caminho das pedras. Eu já pesquisei muito há 12 anos atrás na internet. Não tinha lives.
não tinha bate-papos, não tinha conteúdo, informação como se tem hoje. Tinha lá algumas coisas no Google, no YouTube, em algumas revistas, mas eu fui aprendendo. Eu não tinha essas orientações. Olha, Sara, isso aqui não funciona. Isso aqui só funcionou para aquela pessoa, mas para o seu filho, se você tentar, não vai dar certo. Eu não tinha essa orientação. Eu fui aprendendo com o caminho das pedras, né? Mas com o aprendizado que eu tive, eu trago para vocês aqui hoje. Por quê? Porque eu quero evitar o seu sofrimento, evitar que você passe por esse caminho mais pedregoso, mais difícil. Eu tô te mostrando um caminho mais fácil, né? Porque se você consumir um conteúdo que não vai trazer resultados, e você está perdendo tempo no desenvolvimento do seu filho autista. Cada dia é um novo dia e você não pode perder esse tempo. Precisa cada dia estar trabalhando algo com ele, algo novo. Quais as vantagens? Quais as vantagens? Porque é tão bom a gente saber de vantagens, né? Quais as vantagens que você tem de buscar por bons conhecimentos na internet para você poder ajudar o seu filho autista a se desenvolver? Quais as vantagens? Primeiro, olha lá, você vai começar a sentir que você é capaz. Você pode, sim, você consegue sim, porque conhecimento traz segurança, confiança para gente. Depois, seu filho, ele vai se sentir mais amparado, mais compreendido por você, mais amado, porque você tem um amor incondicional de mãe, muito mais do que de profissionais, né? Por melhor que seja o profissional. Você vai conseguir dar os comandos para ele te obedecer. Você vai poder ajudar ele a entender e aceitar os nãos. É algo que as mães sofrem muito. Você vai saber por que ele entrou em crise. Na verdade, você vai aprender a evitar que ele entre em crise. Quantas mães comentam comigo? O meu filho entrou em crise, começou a gritar, a chorar, do nada. Nunca é do nada. E você vai aprender o porquê que ele teve aquela crise. É angustiante para a gente não saber o porquê, o que se passa naquela cabecinha. É frustrante para a gente, para nós mães, quando a gente não consegue. Mas você vai aprender. Você vai conseguir. Você vai conseguir orientar a escola. Se o seu filho for começar o período letivo, ou se ele já estuda, e vai ter troca de professores, troca de monitores, troca de auxiliares, troca de escola. Como orientar? Como explicar para que a escola saiba lidar com o seu filho? Ninguém melhor do que a mãe, que está todos os dias, de domingo a domingo, para saber em detalhes, conhecer em detalhes o que estressa o seu filho, o que causa uma crise nervosa, por que, que ele age daquele comportamento, porque ninguém melhor do que você. E você será a ponte entre o seu filho e os profissionais e a escola, por exemplo. É maravilhoso quando você sente que você é capaz, que você pode ser a melhor terapeuta para o seu filho, a melhor médica. E eu falo isso não é por mim mesma, tá? Falo isso, eu ouvi do neuropsiquiatra que deu o diagnóstico para o meu filho há 12 anos atrás. Ele me disse, ele olhou bem nos meus olhos e me falou, Sara, você deve ser a melhor médica para o seu filho. Sua família, a melhor terapia. E eu levei isso muito a sério. Até hoje eu levo isso a sério e falo, ensino. Façam assim. Grava isso. Deixe de delegar responsabilidade a outras pessoas. Você é capaz. Você pode. Ninguém melhor do que você para entender o seu filho. E com isso, você vai conseguindo ter um filho autista mais calmo, que é o sonho de todas as mães, mais tranquilo, um filho mais independente, com mais autonomia, que não precise, tudo precisa de você. E juntos, você, seu filho, sua família, se você tem outros filhos, enfim, poderem levar uma vida normal. O que é levar uma vida normal? O que significa isso? É você poder sair de casa com ele, ir ao mercado, ir na casa dos familiares, ir numa sorveteria, ir num parquinho, ir no shopping, ir numa festa de aniversário. Normal.
ele te obedecer, ele entender como ele tem que se comportar ali, ele aceitar a hora de ir embora tranquilo, numa boa, repartir os brinquedos com os coleguinhas, se comunicar, interagir e as pessoas do ambiente saberem interagir com ele também. Isso é uma vida normal. Sara, mas isso é possível? É muito possível. Mas você precisa tomar as rédeas do desenvolvimento do seu filho. Você, não delegue. Tudo bem se você entende que determinada terapia tal vai ser útil, vai ajudar, ok, mas você direciona as terapias. Você, inclusive, tem todo o direito de ficar dentro da sessão de terapia, não ficar fora. Pega isso que eu estou te falando, assuma isso, entenda que você é capaz. Então, o que vale mais? Você ficar esperando, você ficar guardando para um dia, quando seu filho puder ter acesso a terapias? Ou agora, já agora, você começar a aprender como você pode ajudar no desenvolvimento do seu filho autista. Talvez você tenha a crença limitante do não merecimento. Você já ouviu falar nessa crença limitante? O que é crença? Crença é tudo aquilo que você acredita, né? E o que é limitante? É aquilo que te limita. Uma crença limitante. Ela te limita, ela te impede, ela de progredir, de ser melhor, de conseguir, de se sentir capaz. Então, a crença limitante do não merecimento te faz crer que você não é merecedora do privilégio, da oportunidade e até da responsabilidade de poder ajudar o seu filho autista. E isso você traz, sabe de onde? De berço, de palavras que você ouviu desde criança, dos seus pais, de familiares, de professores na escola, enfim, de que você não ia conseguir nunca, que você era desajeitada, que você não ia dar conta, que era muito difícil para você. Só quem era formada que seria capaz. Então você cresceu crendo nessas palavras, acreditando. E hoje essas palavras fazem parte das suas crenças. Ou seja, você acredita que você não pode, que é muito difícil, que você não dá conta, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Mas quando você começa a buscar conhecimentos, e esses conhecimentos são aqueles que eu falei, né? Quem chegou depois aqui no bate-papo, assiste lá no começo, tá? Muito importante. Conhecimentos que realmente trazem resultados no desenvolvimento do seu filho, você precisa falar para você que você é capaz, sim, que você consegue, sim, que você pode ser a melhor terapeuta, ser a melhor médica do seu filho autista. Como, por exemplo, uma das minhas alunas, essa minha aluna, ela é vó, né? Ela é a responsável pela netinha, a Bia. Então, ela tem toda a responsabilidade dos cuidados, ela é cuidadora da Bia, né? De 4 aninhos. E a Rosineide, sem formação nenhuma em terapias, mas ela não olhou para as limitações, ela não olhou para as dificuldades, mas com um amor incondicional para a neta, para a Bia, ela tem conseguido resultados maravilhosos com a netinha, com a Bia. Maravilhoso. Hoje, a Bia, com 4 anos, hoje a Bia está aprendendo, por exemplo, contribuir com as atividades domésticas em casa. Ela estende as roupinhas dela no varal, ela contribui ali com a vovó. Mas no objetivo isso eu ensino muito, né? A criança também se sentir capaz, que ela é útil, que ela consegue em casa. Conseguiu o desfraude, que há anos ela estava tentando e não conseguia. Em menos de um mês ela conseguiu. Desenvolveu a fala, a comunicação, a interação da Bia. Ela, mesmo sem ter nenhuma formação. Hoje, a Bia é uma menina muito mais calma, mais tranquila.
ela já está sendo muito mais independente e ela sai. Ela postou na comunidade das alunas, elas foram a passeio agora nas férias, né? Em lugares públicos, em parquinhos, na praia, em vários ambientes, na igreja que eles participam. A Bia agora participa do coral da igreja, é lindo. E ela não deixou se levar pelas dificuldades e pelas limitações. Pouco estudo, mas ela foi atrás. O amor incondicional falou muito mais forte. E ela buscou ajuda, buscou orientação e foi atrás, né? Então, é isso. É você não olhar, não dar ouvidos para essa crença limitante de que é muito difícil, de que você não consegue. Não dê ouvidos a isso, tá? Então, olha só, eu também vou deixar aqui, lembra que eu falei que eu ia deixar uma dica, uma orientação muito importante? Pois é, prometido, cumprido, né? Então, eu vou deixar uma dica e eu quero muito que você coloque em prática. Hoje, se possível, hoje. E você já vai ter resultados com o seu filho ou com a sua filha autista. Se você praticar isso. E olha, mais uma dica. Não é só uma vez o que eu vou te ensinar aqui. Aprendeu? Sabe quando você aprende, não tem mais como você desaprender aquilo que você aprende? Coloque em prática para sempre o que você vai aprender. Todo dia você vai colocando em prática, todo dia. E quanto mais você pratica, mais habilidade você desenvolve naquela técnica, naquela dica, naquela orientação. O que acontece? O seu filho vai tendo cada vez mais resultados, né, te dando mais resultados, tá? Então, olha só, a orientação que eu compartilho com você aqui hoje é respeito com o seu filho autista. Nossa, Sara, como assim respeito? Respeite o autismo na vida do seu filho. Respeite os sinais de autismo que ele tem. Respeite, por exemplo, o tempo dele, que nunca é como o seu tempo. Respeite as hipersensibilidades que ele tem nos 5 sentidos: auditivo, olfato, a visão, o paladar e o tato, né? O toque. Respeite. Não queira mudar, não queira consertar o autismo do seu filho. Nunca. Cada vez que você quiser bloquear, intervir, impedir algum movimento repetitivo, ou um hiperfoco, ou um super interesse dele, você está faltando de respeito e querendo mudar o seu filho. Com isso, o que acontece? Ele não se sente compreendido, ele não se sente aceito e nem amado por você. É sério isso, é muito sério. Veja só, assim como você espera que o seu filho respeite os seus comandos, mostre para ele respeito com as hipersensibilidades dele. Então, nunca ache que é frescura, que é exagero. Respeite. E faça as pessoas respeitarem também, os familiares. Explique, fale para eles. Isso não é frescura, isso não é exagero do meu filho. É por causa da hipersensibilidade auditiva que ele tem, ou do paladar, ou do toque, ou olfativa, não importa. Respeite. Se tá demais aquilo para ele, diminua, tire ele do local, peça para as pessoas baixarem o som, peça para não gritarem com ele. Então você está mostrando respeito. E o autista leva isso muito a sério, porque ele leva tudo ao pé da letra. Então, pratique respeito. Por isso que aquele evento, que quem não se inscreveu ainda, né, se inscreve, que vai acontecer do dia 30 de janeiro ao dia 3 de fevereiro, um das questões importantes que eu menciono lá é você desenvolver um novo olhar para o autismo do seu filho. Então, ao invés de você olhar o autismo como um problema, respeite. Ele é um ser especial, ele é maravilhoso. Talvez os comportamentos dele, ele não está sabendo se expressar. Ele não está se sentindo compreendido, respeitado, aceito, amado. É muito importante. Essa dica, essa orientação que eu estou compartilhando com vocês. Hoje, vocês aprenderam
né? Como vocês mesmas, mamães, são capazes de poder ajudar no desenvolvimento do seu filho autista, mesmo sem ter acesso a terapias. Janaína, meu menino tem 4 anos e o que mais me desgasta é a falta de interesse dele, falta de engajamento, tento pintar, usar massinha, outras coisas que ele ama, mas a atividade dura 2 minutos. Janaína, é muito importante você aprender como entrar no mundo imaginário do seu filho. Talvez você pense que você vai fazer isso, aquilo outro. Uai, que delicioso, que maravilhoso, que gostoso. Não é o mundo imaginário dele. Não tem graça nenhuma para ele. Você pensa, para ele não. Comece a observar o dia a dia dele, o que é o super interesse dele, o que é o hiperfoco dele. Comece mais a prestar atenção do que fazer. Passe uns dias só observando o seu filho. Você vai ver que ele vai te mostrar o caminho. Aí sim, o que você fizer com ele vai ser muito interessante, muito mais legal, muito mais prazeroso, tá? Então, às vezes você tá muito o que você acha, o que você pensa. Pare um pouco. Observe mais ele, o hiperfoco, os superinteresses dele. Quando jogar as coisas são sinais do autismo ou derrubar as coisas? Ambas podem ser sinais, né? Pode ser sinal de alguma frustração, né? Então, por estar frustrado, sai jogando tudo, ou quebrando, ou derrubando, ou empurrando. Na verdade, é uma demonstração de frustração interna. E aí a gente precisa trazer o que para essa criança? Direcionamento, orientando, que não é agindo dessa forma, derrubando, né, jogando as coisas, que ela vai conseguir resolver aquela frustração, aquele problema dela. Você precisa trazer direcionamento, mesmo que ele seja não verbal. Pode explicar, pode falar, ele entende tudo. Tem alguns conteúdos que ensinam as pessoas, acham que é fácil, mas o dia a dia não é exatamente que é certo. O que nós, mães de autistas, precisamos? Algo prático, algo que funcione no dia a dia, desde que o seu filho acorda até a hora de dormir, inclusive à noite dele, né? Nós queremos praticidade, aquilo que funciona e rápido, não um monte de teorias. Jaqueline, meu filho ainda usa fralda, ele tá com quase 5 anos. Antes do desfraude, Jaqueline, deixa o desfraude para depois. Eu sei que isso deve estar te incomodando bastante, né? Mas primeiro, trabalhe a comunicação com ele. Você precisa de dar passos antes, sabe? Como a comunicação, o mundo imaginário dele. Depois, o desfraude, como aconteceu com a minha aluna Rosineide, que eu comentei, 15 dias, pum, ela conseguiu o que ela estava tentando há anos e não conseguia. Então não se preocupe com isso no momento agora, não é o mais importante. Nayanda, preciso aprender isso. Por que dessas crises de choro? Então, olha só, por que das crises de choro? Podem ser muitos porquês. Pode ser que ele se sentiu frustrado, pode ser que ele está com medo, se sentindo inseguro, ou porque ele não quer fazer aquilo que você, aquele comando que você está dando para ele. E por que ele não quer? Porque ele é desobediente? Porque ele é rebelde? Não, para o autista, tudo aquilo que não faz sentido para ele, não tem sentido ele fazer algo que não faz sentido. Quando você traz explicação, orientação, direcionamento, explica por quê, se é perigoso, se pode se machucar, ou porque não é a hora, não é o momento de fazer aquilo, enfim. Quando você faz ele entender, você ajuda ele a entender, ah, aí traz clareza. Aí é muito mais fácil dele te obedecer, né? Então, tem como você entender as crises de choro quando você mudar o seu olhar com o seu filho. Enquanto você estiver olhando para ele, tem o autismo, ele tem, ai, é um problema, ai, as dificuldades, ai, isso, ai, aquilo. Então você vai agir com ele, você vai falar, você vai se comportar com ele de uma forma que pode causar crises de choro. Olha só o fato de você falar alto, você pode nem estar brigando, mas você falou alto com o seu filho, aquilo fere nos ouvidos dele, principalmente se ele tiver hipersensibilidade auditiva. Ele interpreta que você está gritando com ele. Você não estava gritando.
Você só falou mais alto. Talvez você estava com pressa, ou sem paciência, ou alguma coisa cheia de problemas na cabeça, você pá, falou alto. Aquilo pode ter sido pode causar uma crise de choro. Então, a gente precisa aprender a ter um novo olhar para o autismo dos nossos filhos. Respeitar, lembra que eu estava falando? Respeitar as hipersensibilidades. Você precisa conhecer melhor as dificuldades, as características, as hipersensibilidades, o hiperfoco, o superinteresse. E o seu filho é diferente do filho da amiga, do filho da prima, do filho do coleguinha de escola que também é autista. Ele é diferente. É quando você conhece em detalhes o seu filho autista, você vai respeitando, você vai aprendendo a lidar com ele. E ele vai retribuindo, né, para você. É uma troca. Kessia, o meu não gosta nem de ir para as terapias. Quando ele sai de casa, ele se transforma e fica agressivo. Muitas mães ainda não sabem, não têm o conhecimento, que as metodologias usadas em muitas terapias, as formas que são trabalhadas em muitas terapias, são a causa da agressividade. Por não saberem lidar, não saberem respeitar o imaginário do seu filho autista, por não saberem como lidar, como dar os comandos, enfim, o seu filho reage nessa forma agressiva. Aí o que acontece? É ensinado que você deve levar num psiquiatra para dar remédio ou mais remédio, porque ele está agressivo ou agitado e não está sendo possível trabalhar com ele na sessão. O filho não aceita, não chora e se joga. Priscila, como você dá direcionamentos para o seu filho sem necessariamente usar um não? Então, assim, nós fomos educados na educação tradicional, né? Eu acredito que você também. Quantos nãos a gente ouvia por dia? Não, não pode, não sobe, não pega, não, 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 não. Então, para o autista não faz sentido. Ele não vai fazer o que não faz sentido para ele, porque ele é preto no branco. Se faz sentido, ele faz daquele jeito certinho, direitinho. Porque faz sentido. Mas se não faz sentido, tem por que ele fazer aquilo. Então, ao invés de falar não, por exemplo, não sobe na cama, não pula na cama. Explica para ele. Olha, a cama é para dormir, é para descansar, é para deitar. Você quer pular? A gente pula no pula-pula, pula no chão, pula na grama. Bora pular? Vem cá, vamos lá, pula, 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 pula. Direciona, mostra para ele. Mas o que é o ímpeto nosso? É dizer de imediato o não. Não pula na cama. Já falei não sei quantas vezes. Não pula. Ele vai continuar pulando. Não faz sentido. Por que não pode pular na cama? É macio, é fofinho, é gostoso. Pula, sobe, parece um pula-pula. Por que não pode pular na cama? Não faz sentido. Ele não é, você vai virar as costas, ele vai pular de novo. Ou, se você for mais firme, mais dura ali com ele, pode ter uma crise de choro, gritar, e aí, o que a gente vai pensar? Ah, é desobediente, é teimoso, é rebelde, não pode falar não, que ele... Entende? É outro jeito de falar com o autista. Isso não quer dizer que você vai fazer tudo o que ele quer. Não é por esse lado. É entendendo como funciona a mente e o cérebro dele. Meninas, foi muito bom o nosso bate-papo, muito gostoso mesmo. Então tá. Um beijo grande para vocês, uma ótima noite, um bom descanso. Beijinho. Até amanhã.